hoje que um acordo para compensar aí os estados sobre a perda da arrecadação do ICMS. Né? Esse valor de 26,9 milhões que foi anunciado pelo governo, ele é inferior ao pedido inicialmente que foi feito pelos governadores. E que eles pleiteavam. O que os governadores estavam pleiteando? Um valor de 45 bilhões, porém maior do que a última oferta do executivo, né? A última oferta que o executivo tinha dado era de 22 bilhões, então Fernando Haddad anunciando aí 26,9 bilhões de reais. Vamos ver um trecho da fala dessa entrevista coletiva do Fernando Haddad hoje, falando sobre esse acordo aí para compensação dos estados da perda do ICMS. Vamos ver. Num acordo nunca, né, quando é um acordo nunca é satisfatório para ninguém, né? É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, número de compensação. Tá aí, vamos chamar agora nosso time agora para a tela aqui para a gente fazer uma análise. Já está aqui ao meu lado, grande Wilson Lima, aqui de Brasília. O Carlos Graeb também já vai aparecer aqui na tela com a gente, direto de São Paulo. Graeb, muito boa noite. Wilson, boa noite. Quero falar com vocês sobre esse anúncio que foi feito hoje pelo Fernando Haddad. Antes da gente começar essa análise, vamos trazer um outro trecho da fala em que o Fernando Haddad se compromete mais uma vez com a âncora fiscal, né? Vamos lembrar, na semana passada ele teve esse compromisso, disse que ficaria pronto até o final da semana, acabou a segunda semana, agora ele se comprometeu já para a próxima semana de novo. Vamos ver o que disse Fernando Haddad aí sobre a apresentação desse arcabouço fiscal. Vamos ver. Semana passada eu vou concluir o arcabouço no âmbito da Fazenda. Essa semana concluo no âmbito da área econômica. Semana que vem eu apresento para o presidente da República. Já disse isso, inclusive, na reunião ministerial, que estou pronto para... Já falei com vários interlocutores que são pessoas-chave para que nós tenhamos segurança, né, do desenho que está sendo apresentado. Vamos apresentar assim que o presidente abrir a agenda semana que vem para ele, porque é ele que vai dar a palavra final. Mas nós já temos na área econômica um entendimento sobre isso. Tá aí, foi o que disse Fernando Haddad também nessa entrevista coletiva que ele concedeu hoje aqui em Brasília. Wilson e Graeb. Graeb, quero começar contigo, fazendo uma análise sobre essas duas falas aí do Fernando Haddad, uma falando sobre esse acordo aí para recompensar os estados dessa perda de arrecadação, né, em relação ao ICMS, o acordo favorecendo, entregando ali 26,9 bilhões de reais, um valor menor do que os governadores pediram, mas maior do que tinha sido prometido pelo executivo, que era na ordem de 22 bi. Graeb, quero começar contigo. Boa noite, bem-vindo. Microfone. Graeb, eu acho que seu microfone está desligado. O tempo que a gente vai conversando aqui, vou conversando com o pessoal que está em casa, o tempo que eu acho que você já ativa aí. Pronto, agora sim. Vamos lá, Graeb. Tá ouvindo? Então, já vou falar do assunto do dia, mas peço 30 segundos aqui para eu, enfim, comentar a despedida do Cláudio. Uma fala super generosa do Cláudio, pedindo para que a gente continue, para que vocês, né, que acompanham o programa, continuem acompanhando esse trabalho, que, enfim, foi ele que fundou, né? O Antagonista leva aí o DNA do Diogo Mainardi, do Mário Sabino e do Cláudio. E aqui o Papo Antagonista é, sobretudo, um filhote do Cláudio, né? Foi ele que pôs de pé e foi ele que, enfim, atraiu tanta gente legal, qualificada que acompanha, né? Então, desejo tudo de melhor para o Cláudio, foi um prazer, ele é um jornalista diferenciado, realmente, acho que a gente ainda vai ouvir muita coisa boa do Cláudio no nosso mercado aí, ele ainda tem muita coisa legal para dizer para quem gosta de jornalismo disruptivo e independente, como ele disse, né? Então, um grande abraço para o Cláudio, tá? Falando sobre o noticiário, vamos lá. Não chora. Eu choro em despedidas, né? Olha só, começo pela fala mais importante até, eu diria, do Haddad, que é esse anúncio de que amanhã, na próxima semana,
ele deve apresentar o novo modelo fiscal para o presidente da República e que, enfim, isso já está próximo de ser encaminhado para o Congresso. Essa é uma das notícias mais importantes na área econômica que a gente poderia ter, porque, enfim, depois de tanta marola que o Lula causou, depois de toda essa bobagem da briga contra o Banco Central, é isso que pode fazer a diferença. É isso que pode dar segurança de longo prazo, né, para que as pessoas olhem a economia brasileira e não fujam, não levem o dinheiro para fora do Brasil, não escondam o dinheiro embaixo da cama ao invés de investir em coisas que são produtivas, né? Se não tivermos uma política fiscal apresentada e que seja crível, a economia brasileira vai continuar com juros altos, as pessoas vão continuar com medo de investir no país. Então, isso é o que importa, isso é importante. Podia ter acontecido sem aquele despautério das falas do Lula sobre Banco Central e tudo mais. Mas, enfim, chegamos, finalmente, a um momento de razão na política econômica desse governo e espero que a proposta faça sentido, seja crível e restaure a confiança que as pessoas meio que puseram entre parênteses, deixaram em suspenso nesses últimos meses, desde que o PT assumiu, né? Então, boa notícia, vamos dar destaque a ela. A história do ICMS é o seguinte: não existe almoço grátis, certo? O governo Bolsonaro e o Congresso Nacional, a legislatura anterior, que se encerrou em 2022, enfiaram goela abaixo dos governadores, dos estados, uma redução nas alíquotas do ICMS sobre os combustíveis, sobre telecomunicações, uma série de outros produtos, ou seja, cortaram uma parte considerável da receita de que os estados dispunham. Veja só, ok, baixou o preço do combustível, mas os estados também dependem dessa receita para implementar uma série de políticas públicas, que vai desde cobrir buraco na rua até cuidar de saúde, cuidar, né, de uma série de coisas que as pessoas também exigem dos seus governos estaduais, né? Então isso abriu um rombo na conta de muitos estados, inclusive estados que a gente sabe que no Brasil já estão em dificuldade fiscal, né? Já não conseguem pegar dinheiro emprestado porque já estão devendo, porque, enfim, já estão em processo de recuperação fiscal, porque, enfim, foi uma coisa feita atabalhoadamente goela abaixo. Óbvio que teve contestação judicial, certo? Muitos estados conquistaram o direito de parar de pagar parcelas de dívidas que tinham com a União, certo? Alguns estados, como São Paulo e Piauí, inclusive já deixaram de pagar mais por causa de liminares que conseguiram do que esse acordo que vem agora, ou seja, eles economizaram mais dinheiro do que precisava. Foi ruim desse ponto de vista, né? Eles deveriam ter continuado pagando, mas conseguiram uma licença para não pagar, porque foi feito de maneira atabalhoada. Foi feita de maneira que pisou no calo dos estados. E o Brasil é um país esquisito, né? Porque a gente está assistindo agora a briga toda dentro do Congresso para conseguir construir alguma espécie de consenso em torno de uma reforma tributária que realmente pode mudar o perfil da economia brasileira, porque é uma coisa de grande alcance, que modifica toda a estrutura tributária brasileira, daquilo que é cobrado nos municípios, aquilo que é cobrado pela União, né? Um monte de eu não vou fazer, chantagem,
gente batendo o pé, a gente está vendo essa negociação dificílima, né, para fazer uma coisa que tem impacto sistêmico de verdade, e, ao mesmo tempo, a gente viu isso passar com uma velocidade gigante pela Câmara, pelo Senado e pelo governo federal no ano passado. Então, o Brasil é um país esquisito, né? Enfiaram pela garganta no ano passado uma coisa que era de curta duração, que se sabia que ia gerar uma judicialização brutal, que sabia que ia causar um repique lá na frente, e está aí, o governo vai ter que tirar quase 30 bilhões do bolso para compensar os estados, e foi feito, na base da tratoragem. E o que importa mais, agora a gente não sabe se vai passar mesmo, ou se a gente vai chegar mais uma vez, pela enésima vez, a uma negociação sobre reforma tributária que não anda, né? Então, é isso. Foi uma coisa que foi engolida, foi empurrada a goela abaixo dos governadores, eles foram para a briga e agora estão conseguindo uma reposição de perdas. E vamos ver se a negociação, se o único método que resolve no Brasil é o da força. Espero que não, porque senão não vamos ter de novo reforma tributária que vale a pena aqui, né? Wilson, quero te ouvir sobre esse anúncio que foi feito hoje também e, claro, sobre esse arcabouço fiscal que foi dito mais uma vez pelo Fernando Haddad, né, de que deve entregar na semana que vem esse arcabouço fiscal também. 2 pontos, principalmente essa questão do arcabouço fiscal muito importante, que sinaliza muito bem e o mercado está muito ansioso para ouvir isso também, né, Wilson? Boa noite. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graé. Boa noite para você, nossa audiência. Deixa eu pedir, você me dá 30 segundos? Claro, fazer tipo Graeb? Claro. Eu acho que eu não posso começar esse programa, não posso começar qualquer comentário sem fazer um agradecimento público para o Cláudio. Acho que assim, hoje é um dia emotivo para todo mundo. Eu trabalhei com o Cláudio há 2 anos e eu quero contar uma história para vocês, para você ver como é que as coisas funcionam, né? Como é que a gente aprende a fazer jornalismo na prática. Eu estava em outro veículo, né? E eu lembro que quando o Cláudio me chamou para vir para cá, eu recebi uma ligação dele, acho que era um sábado à noite. Eu achei meio estranho. Eu falei, não, eu quero conversar contigo, me dá uma resposta daqui a 20 minutos. Eu falei, Cláudio, como é que eu vou te dar uma resposta de uma mudança de emprego no sábado à noite daqui a 20 minutos? Esse era o jeito de Cláudio, do Cláudio trabalhar, esse era o jeito do Cláudio tocar um antagonista, e acho que é um filho que ele deixa, mas nesse momento a gente pode garantir para você que nos assiste que a gente vai tocar a casa com o DNA com esse DNA que ficou marcado pelo Cláudio, pelo Diogo e pelo Sabino. Eu acho que as coisas não mudam, e é isso. É um filho que ganhou asas e agora está voando sozinho, né? Não é fácil, mas é isso. Então é isso, vamos tocar o barco e é isso. E assim, Cláudio, quero realmente fazer um agradecimento público por tudo que você fez, não só por mim, por toda a equipe, cada puxão de orelha, cada observação. A gente conversava aqui durante vários momentos aqui para fazer realmente esse ajuste. Tá? É isso, camarada. Obrigado, e eu vou parar de falar, senão eu vou acabar chorando no ar. Sobre o arcabouço fiscal e Fernando Haddad. Kenzo, basicamente essa sinalização do Fernando Haddad de recomposição de perdas dos estados não é uma benesse, tá? É bom lembrar que existe uma pressão de governadores desde o início do governo Lula para que se fizesse essa recompensação. É bom lembrar que existem governadores que são petistas e são aliados também do governo federal. Por exemplo, o Brandão no Maranhão é do PSB, é do Partido Flávio Dino. Então isso é importante para que os estados tenham um cofre ao longo do ano de 2023. Então, não é simplesmente o governo Lula tentando desatar o nó que foi instituído no governo Jair Bolsonaro. Na verdade, assim, é o momento em que os estados conseguiram exercer essa pressão e é importante o governo Lula fazer essa sinalização para os governadores. Por quê? Porque já começa a tramitar na Câmara uma reforma tributária de difícil aprovação. Então, quanto mais apoio o governo Lula tiver, inclusive de governadores, para fazer valer a sua vontade no Congresso Nacional, isso vai ser importante agora para você ter aprovação, enfim, da reforma tributária e de outras matérias de interesse do Poder Executivo. Tá? Então, isso não é almoço grátis, como disse bem o Graeb.
Sobre o arcabouço fiscal, a promessa do Fernando Haddad era que esse arcabouço saísse já na semana passada, então na prática ele já está em atraso, né? O governo federal queria entregar já esse arcabouço nessa segunda semana de março, não entregou, já estão falando que vai passar pelo Lula, que o Lula ainda vai fazer os seus ajustes. Se demorar muito, esse arcabouço fiscal só vai chegar na mão do Congresso Nacional lá para abril. E o Lira já fez, já deixou muito claro para o governo, olha, entreguem o quanto antes, porque quanto mais vocês demorarem com isso, mais difícil vai ser para você recompor uma base política a ponto de você aprovar esse arcabouço fiscal. O governo Lula está pressionado, sim, tá, para apresentar logo esse texto e para tentar resolver de uma vez por todas o substituto